Eu sempre fico muito feliz quando eu, lendo o Antigo Testamento, eu acho um texto bíblico que foi mencionado no Novo Testamento. Porque a verdade é que eu leio e estou, ao ensinar a palavra de Deus, mais em contato com o texto do Novo Testamento. Mas quando muitas vezes eu escuto lá, olha, como foi dito, né? A gente às vezes sabe e às vezes não sabe onde estava escrito. E no Salmo de número 68 eu achei um texto, aleluia, e fiquei feliz e eu estou feliz que nós vamos estar lendo com você este texto. Nós vamos hoje meditar no Salmo 68, desde o versículo 7 ao versículo 19. Nós estamos caminhando às terças e quintas na leitura do livro dos Salmos e agora estamos no Salmo de número 68 e eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler desde o versículo 7, Salmo 68, 7, o texto diz assim: Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba cobertas de prata, como as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando caía a neve de Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Terminamos com 19, que diz: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Amém. Neste texto, irmãos, o versículo 18 é onde eu mencionei para você, em Efésios 4 e 8 se refere a este texto que diz: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ali, portanto, Paulo, ele se refere a este texto bíblico de Salmos. Mas quando eu meditava nesta associação, e eu digo, esse texto que é tão futurístico, ou seja, é uma profecia. O salmista está falando em agradecimento. Se você vê o título do salmo que foi colocado, um cântico de louvor e ação de graças a Deus, e a vivência realística de Davi nos seus dias, aquilo que ele conhecia sobre Deus, ele estava agradecendo por coisas passadas, e você vê isso no texto. Ele diz, quando aconteceu isso, quando o seu povo, quando o Senhor, lá no deserto, no Sinai, o monte, fumegou a tua presença. Então, ele está relembrando da história de Deus com o seu povo. Então, é um texto que o autor, o escritor, relembra o passado. É um texto que ele fala no presente em agradecimento. Então, Davi é um texto profético, nós entendemos, mas que não é tudo profecia. Em meio a ele estar salmodiando ao Senhor, ele está agradecendo no dia de hoje por bênçãos passadas, ele está esclarecendo no dia de hoje aquilo que ele vê que Deus é e faz, e de repente no meio deste falar, deste salmodiar, vem-lhe a inspiração do Espírito e ele fala coisas que acontecerão no futuro. No versículo 11, eu olhei para ele e diz: o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. E por mais que eu possa imaginar que haviam boas novas para Israel, eu tenho para mim que este texto, este versículo,
essa parte do que Davi falou foi uma inspiração profética para o futuro. Porque haveria um testamento, um novo testamento, onde haveria um evangelho, aleluia, começado a ser ensinado por Jesus Cristo e depois seguido por todos aqueles que o aceitaram. Aleluia! E nós o chamamos do Evangelho das Boas Novas. E hoje é um exército, não desde hoje, com certeza, historicamente, é um exército que anuncia as boas novas da salvação. Então, em meio a um texto de Davi, que já é no passado, falando do passado, o Espírito Santo fez ver, aleluia, o inspirou aquilo que aconteceria em nossos dias. No versículo seguinte que nós falamos dele, 18, né? Tá aí, tu subiste ao alto. De quem é esse tu? Foi Jesus. Levaste cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens. Naquele texto lá em Efésios, Paulo traz esta também, usado pelo Espírito de Deus. Aleluia, o Senhor Jesus aprove ensinar e mostrar e fazer Paulo entender tantas coisas, estando com ele, aleluia. E ali ele esclarece isso para nós, que quando Jesus morreu, entre aquele tempo que ele estava, né, na sepultura, até o dia que ele ressuscitou, ele desceu até o mais baixo, diz o texto aos Efésios, e depois ele subiu. Quem é este que subiu, senão aquele que desceu? O texto que diz aos Efésios, né? E levou o cativo o cativeiro, né? Aqueles que estavam no seio de Abraão foram levados para uma outra dimensão que hoje nós a conhecemos como o paraíso. Aleluia, foi Jesus quem fez, né? Tomando a chave da morte, do inferno, tudo isso em partes outras da Bíblia. Quem ama a Bíblia, quem estuda a Bíblia vai conectando, e veja que nós conectamos algo lá de Efésios, que Paulo dá uma explicação maior e encontramos a raiz profética aqui em Salmo de número 68, que lindo! É isso que Deus faz, é dessa maneira que aprove a ele revelar. Podia ser um livro temático para a gente aprender as regras, mas Deus não quis fazer assim. E que lindo é explorar, aprender da maneira que Deus propôs para nós. Então ele levou cativo o cativeiro, deu dons para os homens, cujos dons, e ali Paulo explica e esclarece, não é? Ele deu dons e chamou alguns para o ministério em 5 diferentes vocações. Aí ele diz, isso tudo é para edificação do povo de Deus. Aleluia, contexto de Efésios capítulo 4. E aqui ele, contexto aqui de Salmo, desta revelação profética, ele disse até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Então, o povo de Israel nem imaginava que as nações rebeldes um dia seriam alcançadas e que o Senhor habitaria entre eles. E o Senhor hoje habita entre nós, nações que éramos fora do pacto, aleluia, mas em Cristo nos tornamos filhos também, co-herdeiros também, aleluia. Mas estava aqui a profecia e ele termina os Salmos, né? Mas nós aqui vamos terminando no versículo 19, bendito seja esse Senhor que é a nossa salvação. Aleluia. Para Israel havia um sistema cerimonial para perdão dos pecados. Deus providenciava a maneira da salvação. Os tinha escolhido, eles se sentiam privilegiados porque eram o povo de Deus, a nação que se chamava pelo seu nome, do Deus de Israel, aleluia, do Deus Criador, glória a Deus. Mas esta salvação que Davi anuncia que chegou até nós, e verdadeiramente este Deus é o Deus da nossa salvação. Amém.